Olha, o número de queimadas aumentou no interior do estado. São dados do 5º Grupamento de Bombeiro Militar e apontam o seguinte: um aumento de 100% dos casos só este ano. Isso numa comparação com o mesmo período de 2023. Veja. Seja no calor ou no frio, a baixa umidade e a seca das últimas semanas, junto aos incêndios criminosos ou espontâneos, fumaça e fuligem se espalham. A consequência das queimadas em vegetação facilita a chegada de doenças respiratórias. Quando o ambiente está cheio de substâncias tóxicas provocadas por combustão, por queimadas, e desidratada em função da umidade relativa baixa, isso favorece a penetração dessas substâncias tóxicas que o nosso organismo entende como um ataque. E ele vai produzir uma série de movimentos em termos de procurar defender, mas essa defesa acaba trazendo processos de microinflamações e estresse oxidativo dessa mucosa, favorecendo as doenças respiratórias. Um incêndio em um terreno abandonado ao lado do asilo Monsenhor Severino causou transtornos a dezenas de idosos que foram diretamente afetados com a fumaça. A médica afirma que para quem já possui problemas respiratórios, este cenário passa a ser um gatilho para crises alérgicas. Crianças e idosos são os mais afetados. Pacientes que já são portadores de doenças respiratórias, alergias respiratórias, rinite, rinocinusite, asma, enfisema pulmonar. Nas crianças abaixo de 5 anos de idade, onde o sistema imunológico ele tem ainda uma imaturidade. No idoso, em que já ocorre uma falência do sistema imunológico e muitas vezes outras comorbidades, esses pacientes acabam sofrendo muito mais, porque essas substâncias que são irritantes, elas promovem uma agressão, uma irritação muito maior dessa mucosa respiratória. Na região noroeste fluminense, em Santo Antônio de Pádua, um incêndio assustou os moradores do bairro Gabre. Chamas de alta proporção e muita fumaça tomou conta da vizinhança. O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. As queimadas têm graves consequências ao meio ambiente. As queimadas não são comuns, quer dizer, elas podem ocorrer naturalmente na natureza, mas o que está acontecendo na nossa região e que acontece há muito tempo é a queimada provocada por ação humana. E numa época em que as mudanças climáticas estão favorecendo as queimadas. E então essas queimadas antigamente eram entendidas como algo muito natural, muito normal, que não causava problema. Mas a gente sabe que causa poluição do ar, incômodo das pessoas, com fuligem, com a fumaça, né? A queima da cana também, de qualquer outro tipo de vegetação, também expulsa a fauna nativa e diminui a fertilidade do solo. Então há vários problemas que são derivados dessa prática tão antiga que deveria ser suprimida. O ambientalista enfatiza que o ambiente propício aos incêndios em vegetação são criados pelo próprio homem. Estamos com práticas que estão mudando o clima. Quer dizer, nas estações secas, a seca é mais intensa. Nas estações chuvosas, as chuvas são mais intensas também. Já visto o caso da Amazônia, né? Não podia se imaginar que houvesse uma seca tão grande agora num mundo que é de água. E, por outro lado, a gente continua com essas práticas antigas de fogo, né? O fogo deve ser algo feito em lugares muito controlados e a gente não faz isso. Segundo o 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Campos, nos primeiros 7 meses do ano passado, ocorreram 83 incêndios em vegetação. Neste ano de 2024, no mesmo período, ocorreu 100% de aumento, com 166 casos. Mais do que combater chamas, é preciso evitar o início destas queimadas. Se o ser humano deixasse de ter essas práticas tão danosas, a natureza se incumbiria de fazer essa reversão. Mas a gente não permite, não tem permitido isso. E quem está sofrendo muito é a natureza toda e nós no meio dela também. Enquanto a situação climática permanecer, o cuidado com a saúde deve ser redobrado. Bem, a gente não pode fazer muito em relação às queimadas que elas vão acontecer. A gente tem que deixar isso por conta da legislação e das autoridades.
Mas, se esses pacientes eles estiverem com as suas medicações de prevenção em dia, com as suas doenças controladas, visita aos especialistas regulares, se esses pacientes procurarem fazer as imunizações, vacina da gripe e todas as vacinas do calendário, promoverem uma hidratação adequada para proteção mesmo, que isso ajuda no bom funcionamento do organismo como um todo, com certeza você vai conseguir amenizar o que esses poluentes poderiam causar. E nesse período de seca, qualquer faísca se alastra muito rápido. A gente está falando, por exemplo, de uma guimba de cigarro, ou senão você limpou o seu quintal, colocou aquele montinho de lixo, vou botar fogo para poder me livrar rápido desse lixo. Não, se você fizer isso, pode sim se alastrar, pode ir para o quintal do seu vizinho, pode ir para uma área de vegetação próxima à sua casa e provocar um dano muito maior. E outra coisa também que é importante, infelizmente, a maioria dos casos que a gente tem de fogo em vegetação começa de forma criminosa. Então também é necessário que haja uma maior fiscalização para evitar que muitos desses focos se alastrem, né, de uma forma geral aí, e acabem provocando tantos danos à natureza, danos muitas vezes irreversíveis ou que demoram anos para toda essa área se recuperar de novo, e quem acaba sofrendo? Nós, de uma forma geral. Primeiro, que a gente diminui a área de vegetação que a gente tem, e segundo, a nossa própria saúde.